tema que eu selecionei para que a gente pudesse trazer aqui na mesa, porque eu vejo que é um tema que já está gerando bastante dúvidas e lembra quando colocavam no colo do TI ou do jurídico a função do DPO? Bom, é uma lei, vamos deixar que o DPO seja um jurídico. Ah, é de proteção de dados? Não, coloca lá na TI, na segurança e tá tudo certo. E aí agora que as empresas já têm um DPO, o compliance officer fica a cargo de quem, né? Quem é que vai ser o compliance officer em relação à inteligência artificial? Então, bom, já que a gente já tem um DPO, agora deixa esse cara e assumir tudo, né? Basicamente isso. Então, vamos conversar um pouco do papel do DPO em relação à governança de inteligência artificial. Também vamos falar sobre o próprio compliance officer e discutir assim quais seriam os pontos de convergência desse trabalho, dessa atuação, dessas atribuições, e o que poderia gerar, que eu acho que foi algo que a gente antecipou ali a discussão no grupo, mas que foi ótima, gerar de conflito. Eu não sei se a Marlene está aí, mas a Marlene lá no nosso grupo é uma pessoa que fez a formação dela conosco de CDPO e ela vem colocando algumas informações direto lá da União Europeia. Na verdade, ela trabalha hoje no Reino Unido e ela é de Portugal e ela fez a formação de CDPO conosco, o treinamento de CIPM da IAPP, e ela adorou, gostou muito e gostou que a gente tem aquele grupo. Então, eventualmente, vocês vão perceber que tem a Marlene ele trazendo informações diretamente da União Europeia ou do Reino Unido, né, em relação à privacidade. O que para a gente é um ganho bem bacana ter alguém ter um cidadão europeu dentro do nosso grupo que estuda privacidade e proteção de dados, porque consegue nos passar uma visão e que trabalha, né, na área, porque consegue nos passar uma visão em tempo real, vamos dizer assim, do que está acontecendo nesse tema lá no Reino Unido ou na União Europeia. E sobre o nosso quadro, né, o que todo DPO deve saber, apesar de estarmos no episódio 11, há mais de um ano, acho que há quase 2 anos, nós criamos esse quadro para que porque a gente sabia que o encarregado de dados ele teria que entender mais sobre governança de IA, né? E que em algum momento as nossas empresas, os nossos, até a nossa carteira de clientes ali atendidos necessitariam de orientações nesse sentido, né? E como que posicionariam o encarregado de dados nessa nova realidade. Então, por isso, hoje eu coloquei ali um briefing, né, para que a gente possa explorar de uma maneira conversada essas informações, mas basicamente vamos falar em relação à atuação do DPO como um fiscal ou estrategista com a utilização ou desenvolvimento de sistemas de IA, a governança de IA sem DPO, né, se é mais, eu quero saber também se vocês entendem se é um risco ou se é uma negligência total, né? Então a gente vê que tem inclusive empresas que têm um carregado de dados, mas no que tange ao desenvolvimento e utilização de sistemas de IA, não estão envolvendo o encarregado de dados, né? E outras que estão focando, não tinham encarregado de dados antes e agora também estão desenvolvendo, utilizando sistemas de AI e agora mesmo que não tenham encarregado de dados e, enfim, tem assim um um foco muito grande nessa utilização da inteligência artificial, né, sem esses cuidados básicos, essas premissas de privacidade, de segurança, e aí a gente traz para cá. Deixa eu ver. Yas, consegue mutar o microfone? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ponto. Eu acho que a Yas já conseguiu ali. E o DPO, então, precisa. O quanto o DPO precisa. Obrigada. O quanto o DPO precisa entender da inteligência artificial. Isso a gente tem gerado alguns questionamentos, inclusive por parte de quem tem interesse em fazer os treinamentos ali de governança de IA, de compliance em IA, saber, será que é muito técnico? Será que eu vou sair, vou entrar um DPO no curso e vou sair um programador, um desenvolvedor de sistemas em IA? Então, acho que essa abordagem é algo que é fundamental, né? O quanto eu preciso saber para continuar sendo encarregado de dados. E na semana passada, na última webinar, eu falei que o seu DPO, tinha uma profissão, a gente, enquanto profissional de privacidade também, tinha um certo incômodo, a gente estava o tempo inteiro envolvido em novas demandas. Com a IA, a gente saiu completamente
da zona de conforto, né? Então, quando a gente estava ali dominando todas as questões relacionadas à privacidade, à proteção de dados, governança de privacidade, veio a inteligência artificial que trouxe um alerta aí para o encarregado de dados, trazendo mais responsabilidades, o que eu acredito que seja mais oportunidades também para essa atuação, mas obviamente mais riscos ali, é onde a gente vai ter que dominar, obviamente, entender sim muitos dos aspectos relacionados à IA, mas o quanto disso é necessário, até onde vai esse conhecimento do encarregado de dados para que ele possa entregar minimamente ali, as suas atribuições para a organização, continuando sendo encarregado de dados, mas trazendo também essa atuação onde tem tratamento de dados com inteligência artificial atribuída. E evidências que uma autoridade nacional de proteção de dados poderiam exigir em auditorias onde tem processos ou produtos sendo desenvolvidos com inteligência artificial. Né? Então, isso também é importante. E o papel estratégico do DPO na inovação com a IA, né? Para que a gente possa discutir de que forma se consegue agora pegar, vou colocar entre aspas, mas no início, muitas vezes, de uma organização que o máximo que ela usa, muitas vezes, de inteligência artificial é um chat GPT, é um copilot. Então, de que forma se consegue ir estruturando já no início, quando a empresa começa a utilizar a IA dentro das suas operações, ou até mesmo quando ela já começa a contribuir isso dentro dos produtos. Então, a empresa que tinha lá um software prestava serviços em relação a esse software e agora atribuiu ali recursos de inteligência artificial, desenvolvendo com IA, de que forma esse encarregado de dados ele pode contribuir para que seja mais assertivo esse desenvolvimento ou essa utilização dentro de uma organização. E aí vamos por partes, né? E aí já quero saber de vocês, aproveitar que está todo mundo aqui pronto para a interação. DPO, ele é fiscal ou estrategista na era da IA? Aí eu quero ouvir que vocês podem falar, que depois eu faço meus comentários ali, né? Pensando que a gente tem esse caminho, né? Quando o fiscal vem, bom, ele vem e fiscaliza o que já está, né? E quando tem um cunho mais estratégico, em que momento ele deve ser inserido a conseguir trabalhar esse apontamento de riscos em relação à IA dentro das empresas? Oi, Ana, bom dia. Uhum, uhum. Então, trabalhar de forma híbrida, a fiscalização e a estratégia é algo que pode ser um caminho melhor sucedido ali da atuação do encarregado de dados. E sim, a gente percebe, né, quando a gente fala em utilização de sistemas de IA ou treinamento de modelos de IA, uma série de ações ali envolvendo inteligência artificial, algumas características, perdão. É, Empresas querendo usar a inteligência artificial a qualquer custo, sem saber a real necessidade, se precisa, se não precisa, mas querendo atribuir a IA dentro dos seus serviços ou dizendo nós já utilizamos a IA em nossos processos, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas nem para nem não sabem nem como utilizar ali os prompts ou direcionar as informações para aquela IA, mas a empresa já está ali se posicionando, mesmo usando sistemas já completamente vulneráveis ou aplicações que expõem e trazem vulnerabilidades para o ambiente, né? Sem capacitar ou orientar as pessoas, até com cuidado. Obviamente, a gente foca sempre no cuidado com os dados pessoais, mas dos próprios dados corporativos da organização. Então, tem esse aspecto, né? A IA é uma realidade, muitas empresas já estão utilizando e de formas assim. Muito diferentes umas das outras em termos de segurança, mas todas estão querendo expor cada vez mais que utilizam IA em seus serviços, seus produtos, né? Até vira um diferencial, traz um chamariz, né? Bom, agora lembra aquela solução que eu te oferecia? Agora ela tem inteligência artificial, né? Então parece que vem ali um valor agregado. E pode ser que tenha esse valor agregado, mas isso pode trazer muitos riscos se de fato não tem uma real necessidade dessa utilização ou se não tem algum cuidado com a segurança. E o encarregado de dados, né, em relação
Essa era da inteligência artificial, concordo, né? Claro que ele tem um papel ali de fiscalizador, né? Mas ele não pode se ser omisso, ser passivo. Acho que foi essa a tua mensagem, né? Ser passivo é ao ponto de só chegar até o processo, até o produto, até o desenvolvimento, ou até o sistema de entender isso, né, a partir do momento de que quando já está acontecendo, ou quando já tem algum problema. Então, normalmente, quando tem essa questão da fiscalização, é uma fiscalização que ela vem posterior à utilização, porque fiscaliza o que já está acontecendo. E a estratégia é mais no sentido de, poxa, trazer lá para o desenvolvimento, lá para o planejamento, lá para o início do processo, lá no começo, quando tem aquela pergunta, vamos utilizar sistemas de sim ou não? Né? Vai tratar dados pessoais? Sim, traz o encarregado de dados. Pois não, Anderson. Bom dia. Uhum, 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 uhum. Uhum, Então, aqui acumulou, né, Wenderson? Então,
Eu acho que e eu acho que o Alexandre estava com a mão levantada. Alexandre, levantou e baixou a mão, não desiste. Eu consegui perceber aqui que tu queria comentar alguma coisa. Vamos lá. Bora. Depois eu chamo a Alexandra de novo. Então, Anderson, mas eu percebo assim que acumulou, né? Eu acho que o problema que não foi resolvido lá atrás, de centralizar mesmo o papel do encarregado de dados, é como alguém que vai apoiar as áreas e que vai fazer com que essa condução, por exemplo, de processos fosse direcionada às avaliações de impacto à proteção de dados, aos relatórios de impacto à proteção de dados, um exemplo, né? Na fase inicial do planejamento ou das mudanças, onde tem tratamento de dados pessoais, essa falta de processos de organização, de uma governança de privacidade, da atuação do encarregado de dados, do posicionamento do DPO dentro de uma empresa, agora está gerando um problema de negócio, muitas vezes, né? Ou um problema em relação a produtos, a serviços. Por quê? Porque agora que o DPO não vai ser envolvido mesmo, porque agora tem um acelerador ali nessas mudanças dentro dos processos. Na última webinar a gente falou, se antes a gente era preocupado que os processos mudavam o tempo todo dentro de uma empresa, com a IA muda numa velocidade ainda mais forte. E ainda assim com uma quantidade de dados tratados absurdamente num volume maior. E aí vem esse problema de que o DPO que não estava bem posicionado lá atrás, agora já tem um problema que pode acarretar num problema de negócio, de realmente colocar um produto no mercado onde não segue padrões ou regras nenhumas relacionadas a uma lei que está em vigor, completando agora 5 anos, né? Então, a gente tem essa é perceptível esse problema. Então, essa discussão, não sei se o Alexandre já está aí de novo, ou se mais alguém quer falar algo nesse sentido, mas esse problema da atuação do DPO, e eu acho que a Ana traduziu bem, dizendo, olha, não é nem só fiscal, mas também não é só preventivo, né? A fiscalização, ela parte da melhoria contínua de um processo de auditoria, né? Então, ele prevê, mas ele também confere, confie, mas verifique, né? Existe esse ciclo de atuação. E quando vem só a questão de primeiro está pronto e depois vem o encarregado de dados, e muitas vezes ele vai dizer, olha, do formato que está não vai ser possível seguir, ou que para seguir agora, sim, uma avaliação de impacto à proteção de dados, ou trocar a quantidade, o tipo de dado que é tratado, aí ele é visto como que, pela organização, como alguém que está trancando o negócio. Então, mas isso eu tenho uma regra. Não quer ser um DPO chato, primeira coisa, não seja uma pessoa chata. É, entra, entra, entra muito na questão das soft skills do carregado de dados, né? No treinamento aquele de PO Black Belt, que a gente fala muito das soft skills, porque não adianta ter a técnica e não ter ali até uma comunicação ou
uma habilidade ali para resolução de problemas, essa parte da soft skill, só trazendo assim essa informação, eu costumo até brincar, né? Bom, o cara é um DPO chato, como que eu faço para não ser um DPO chato? Primeira coisa, não seja uma pessoa chata que vai decidir, decidir estudar privacidade de dados e ser um DPO. Só aí já faz a vida de todos os teus colegas, da tua atuação. Depois disso, aí a gente veio com a questão de outras habilidades ali, porque sejam importantes para que essa. Aí vem uma questão também de processo, porque independente das características de uma pessoa, se a empresa tem processos de governança bem alinhados, e não dá opção para o gestor da área chamar o encarregado de dados ou não, por ele achar que ele é chato ou que ele é invasivo. Por quê? Porque é uma empresa que ela não definiu bem os processos de privacidade internos. Porque se o processo tivesse muito bem claro, independente da vontade das pessoas ou da intenção das pessoas, passaria aquele projeto pelo processo de acionar o encarregado de dados e não ficaria a cargo simplesmente de vamos deixar da mera vontade das pessoas ali em envolver ou não o encarregado de dados em determinadas ações. E isso é falha lá da estrutura do programa de governança, né? Característica muito de empresas que quiseram focar em fazer somente algumas políticas, mapear os processos, fazer algum ajuste em contratos, mas sem a visão pro forma, mas sem a visão de melhoria, de melhoria contínua de longo prazo. Né? E isso é algo que a gente pensa do ponto que agora a gente está tendo a concretização das falhas de um programa de governança de privacidade que foi mal estabelecido. Quando fica a cargo da vontade das pessoas dentro de uma organização, é porque o processo não estava bem alinhado. Se fica, por exemplo, eu e a Ana, nós estamos trabalhando num projeto e a gente pensa, será que a gente envolve um DPO aqui? E a Ana me responde, não vamos envolver o DPO aqui porque ele é muito chato. Né? A gente sabe que a gente tem essa brecha dentro da empresa onde não tem o processo, e aí às vezes não se quer ter um processo para não deixar engessado, só que essa brecha de não querer engessar algo pode trazer um risco gigantesco para a organização, a ponto de destruir com o projeto que você queria colocar em prática por conta de uma violação, por conta de um incidente, por conta de uma série de infortúnios aí que vocês sabem que podem advir se o projeto não for bem alinhado. Aí o exemplo disso é quando o comercial fica enlouquecido e ele fechou a venda com o cliente ele quer contratar, mas lá no cliente dele, o cliente diz: antes de assinar o contrato, nós vamos fazer uma due diligence. Ou nós vamos fazer uma avaliação para saber se vocês cumprem com os requisitos de privacidade. Aí aquele cara que não quis acionar o DPO, agora ele vai ser obrigado, só que é num ponto que deveria ser muito tranquilo, muito suave, muito rápido, que é o ponto do fechamento do negócio, né, que é o ponto da contratação. Então, tudo isso, eu penso, né, que essa questão de não envolver o encarregado de dados nas ações onde tem tratamento de dados pessoais, independente se seja com IA ou não, mas projetos ou serviços, principalmente quando é um produto que é posto no mercado, que outras empresas vão utilizar, em algum momento, ainda que seja naquele momento onde deveria ser só um momento formal ali de assinatura de contratos, para que se pudesse, então, de fato, ter ser um prestador de serviço, ser um fornecedor da organização, colocar de fato o que foi desenvolvido em produção, ali tem uma trava onde deixa tudo mais caro, onde deixa tudo mais demorado, onde tem risco de perder aquele potencial negócio. Né? Então, é nesse momento que o encarregado de dados ele tem esse papel estratégico preventivo de trazer um valor mesmo para a empresa. Então, essa transformação de problemas ela tem que ser transformada em valores. E aquelas objeções de as pessoas não estão envolvendo o encarregado de dados nos seus processos ou nos projetos, inclusive quando tem IA, é uma falha no processo da governança de privacidade, que ficou solto, né? Então ninguém sabe bem o papel do encarregado de dados, ninguém sabe quando ou como envolver o encarregado de dados, quais são os pontos que vão trazer atenção para um processo para que seja destinado a uma avaliação de impacto da proteção de dados, ou um mapeamento mais estruturado de um processo, a uma mitigação de riscos. Então,
tem esse ponto aí de percepção de falta de processo mesmo da governança de privacidade, que agora acarretou numa falta de processo para a governança de IA. Né? E aí trazer essa governança de IA sem DPO, será que é um risco assumido, ou um risco percebido, ou é uma negligência mesmo, né? Daí eu gosto de trazer alguns cenários de empresas que a gente enxerga isso do dia a dia, né? É, e uma desses exemplos é esse. A empresa tem um encarregado de dados, mas agora, em relação a sistemas de inteligência artificial, esse encarregado de dados ele fica completamente fora, né? Fica completamente distante. Ou a empresa tem, já não tinha um encarregado de dados antes, e agora, mesmo que ela não tenha, ela está usando a inteligência artificial. Só que tem uma diferença, ela sabe que ela tem que cumprir hoje. Hoje, as empresas elas sabem que elas têm que cumprir com a Lei Geral de Privacidade e Proteção de Dados. O que pode mudar é o nível de detalhe do quanto ela sabe como isso deve ser feito. Mas hoje é fato, não há dúvidas nas empresas, não há dúvidas se precisa cumprir com a LGPD ou não. E aí eu também trago para a mesa essa discussão. Vocês acham que, primeiro, se vocês estão percebendo isso, essa falta de posicionamento das empresas em relação ao LGPD, mas querendo utilizar a inteligência artificial e já utilizando, com tratamento de dados pessoais, com grande volume de tratamento de dados, e se vocês pensam que isso está mais numa fase de assumir o risco, ou se realmente vai para um lado negligente das organizações. Uhum. Quem falou isso, Alexandre? Isso tá. Eu vi que antes tu tinha levantado a mão. Quem mais tá vendo isso acontecer? Uhum, 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 uhum. Uhum, uhum. É. Que são as soft skills. Que entra muito nisso, né? Uhum. E não pode ser uma pessoa que vá travar de fato, simplesmente por travar, né? E- Uhum. Que precisa das pessoas, né? Gabriel, vi que tá com a mãozinha levantada. Pois não, Gabriel? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo.
Sensacional. E trazendo agora uma conversa ali, mesclando um pouco o que a Ana disse e também o que você colocou, uma empresa hoje, para que ela esteja ativa, ela já está assumindo muitos riscos. E a gente escuta isso de empresários, a gente escuta isso de que são muitos os riscos e às vezes só se coloca assim, e esse é só mais um. Mas às vezes esse é só mais um risco assumido com muito desconhecimento das consequências. Então, também vai muito ao encontro da necessidade desse posicionamento em relação ao que o encarregado de dados ele teria que atuar de fato em relação a utilização dos sistemas de IA. Antes de falar do que o DPO precisa entender, até para fazer um fechamento, né? Basicamente, se a gente traz uma visão muito simples de quando ou quando o DPO deveria ser envolvido, ou o papel do DPO com a utilização de sistemas de IA, a gente pega a origem da atuação, das atribuições, da atuação do encarregado de dados, e a gente percebe que o encarregado de dados ele deve estar envolvido onde tem tratamento de dados de pessoas físicas, de dados pessoais. Quando a gente tem essa observação já, né, própria da atuação no carregado de dados, que é justamente para cuidados com privacidade de dados, a gente percebe que, obviamente, se tem sistemas de IA, se tem utilização de inteligência artificial, que tem tratamento de dados pessoais, pela questão de ter envolvimento de tratamento de dados pessoais, o encarregado de dados ele deve ser envolvido. E aí vem o quanto que ele deve ser envolvido, como que ele deve ser envolvido, que vai muito ao encontro da governança de privacidade e proteção de dados que a gente já estudava lá atrás. Agora, se vai ser o encarregado de dados que vai colocar em produção um sistema de gestão de inteligência artificial, aí já é outra discussão. Por quê? Porque o encarregado de dados, quando ele fazia lá o mapeamento de processos, né, o nosso roupa, né, o data mapping, antes ele previa ali uma rota, e ele tem que prever, né, na verdade, documentação do caminho que a informação percorre. Né, a documentação dos processos dentro dos setores. Se a gente tem informação dos processos dentro dos setores, a gente tem uma visão onde tem tratamento de dados pessoais, a gente sabe que utiliza sistemas de inteligência artificial, obviamente que dentro desse fluxo de dados, o encarregado de dados ele deve estar envolvido. Né? Se o encarregado de dados é quem vai ser acionado quando da verificação das avaliações de impacto à proteção de dados, né, do regulamento perdão, do relatório de impacto à proteção de dados, quando o encarregado de dados ele faz essa avaliação, a gente sabe que se tem um determinado processo, projeto, serviço que envolve tratamento de dados pessoais, se tem tratamento de dados pessoais, ele deve designar isso para uma avaliação de impacto, obviamente que vai passar por esse filtro do encarregado de dados os dados que são tratados com inteligência artificial, seja em serviço, seja em processo, independente da onde esteja envolvido. Então, vai muito ao encontro e aí que eu queria trazer para entregar aqui é até uma visão mais simples em relação à atuação do encarregado de dados com essa nova era da inteligência artificial. Por quê? Porque o encarregado de dados ele só teve agora uma linha a mais, vamos dizer assim, da sua atuação, que é esse avanço tecnológico. E que, para a organização, ela não precisa ter muitos outros procedimentos de envolvimento do encarregado de dados, se ela já tinha estruturado essa demanda de envolver um encarregado de dados onde tem tratamento de dados de pessoas físicas, que a gente sabe que tem empresas na União Europeia que foram multadas severamente por não envolver o encarregado de dados nesses projetos ou nesses processos. Né? Então, essa discussão do envolvimento do DPO, onde tem sistemas de IA, pode ser bem mais simples. Né? Por quê? Porque continua sendo a mesma atribuição, não mudou, as atribuições do encarregado de dados não mudaram com a inteligência artificial. As determinações da Lei Geral de Proteção de Dados não mudaram com a atuação, com a inteligência artificial. O que continua sendo a mesma Lei Geral de Proteção de Dados, as mesmas atribuições ao carregado de dados. Né? O que mudou? Agora mudou a percepção dos negócios, as empresas estão utilizando mais a inteligência artificial, que faz com que as empresas tratem um volume bem maior de dados pessoais. Então, o que muda? E aí vem, sim, o que muda para o encarregado de dados, né? É o quanto que ele precisa entender, e eu acho que o Anderson colocou ali bem, gostei, vou começar a falar isso também, né? O encarregado de dados não precisa entender da engenharia da inteligência artificial,
né? Então, o quanto que ele precisa saber, mas ele vai ter que, assim como a gente tem que saber do negócio, antes de começar a atuar em qualquer organização, qualquer empresa. A Ana, por exemplo, de PO como serviço, consultora de privacidade, a primeira coisa que eu tenho certeza que ela vai buscar entender é qual é o negócio dessa organização. Qual é a atividade fim dessa empresa? Como que eles trabalham? Quais são os produtos? Quais são os serviços? Que tecnologias que usam? Né? Quantas pessoas são envolvidas nessas atividades? Qual é a atividade da organização? Se tem uma regulamentação específica para aquele negócio, a gente se contextualiza da empresa, da atuação quando a gente é consultor de PO como serviço. Quando a gente é um DPO interno, quando a gente trabalha numa consultoria, na verdade, quando tem o DPO interno, que ele trabalha só naquela empresa, ele tem que entender ao máximo do negócio daquela empresa. Por quê? Porque ele vai ter que se contextualizar. E aqui, gente, entra numa questão que é entender bem o processo, entender bem o quanto ou onde tem inteligência artificial e como que está sendo utilizado, ou como que a empresa deseja utilizar dentro dos processos, dos produtos, para que se possa verificar esse vínculo com o tratamento de dados pessoais e daí sim partir para aquela mesma premissa básica que é manter isso nos registros de operações de tratamento de dados, conduzir para os relatórios de impacto da proteção de dados, enquadrar as bases legais onde tem tratamento de dados pessoais. E aí vem aquelas complexidades de será que os modelos de IA que estão sendo treinados dentro de uma organização estão com as bases legais enquadradas? E aí, mas eu não tenho como saber qual é a base legal. Por quê? Porque nem sequer tem documentação disso. Bom, mas não tem documentação, significa que eu não tenho nem os processos mapeados dessas ações. E aqui vem, gente, complexidades do processo onde tem IA dentro de uma organização, que é onde o encarregado de dados deve sim entender. A consultoria tem que entender, o encarregado de dados, sendo ele terceirizado ou não, inclusive o substituto tem que entender, né, de como que funciona aquele processo para entender o contexto dessa avaliação. E sobre inteligência artificial, e sim vem uma nova era que eu digo assim que não é nenhum carregado de dados que precisa entender. De novo, todos dentro de uma organização vão precisar minimamente entender o funcionamento básico de algoritmos de IA. Né? Então, os tipos de modelos. Ontem, da nossa comunidade, até eu tentei fazer uma piada. A gente tem uma comunidade, né? Quem não está nessa comunidade, por favor, até convido para que vocês façam parte. A gente tem o grupo de DPOs, que são os alunos da DSERV, né, que quiseram participar desse grupo. A gente tem ali, sei lá, uns 520 pessoas nesse grupo, mas a gente tem uma outra que é uma comunidade, que ele é aberto, inclusive, para quem ainda não é aluno, que nos acompanha nas webinars, que participa ali, mas não fez um curso efetivamente ali conosco, mas está ali estudando junto na comunidade. Aí ontem alguém colocou sem querer uma foto de uma árvore, disse, alguém sabe o nome dessa árvore? Aí eu fui fazer uma piada, e aí coloquei assim, é uma árvore de decisão. Mas não deu certo, ninguém entendeu a minha piada e eu deixei assim. Fui dormir porque já estava tarde, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir que já está tarde. Mas assim, o funcionamento básico, brincadeiras à parte, né? De algoritmos já, isso sim é uma realidade que, de novo, a gente começava a dizer, olha, sobre o tratamento de dados pessoais, né, sobre os requisitos de privacidade, não é só a função do encarregado de dados tomar conhecimento. A gente até começava dizendo que todos os gestores das áreas, ou quem almejava uma cadeira de gestor, de coordenador de um setor, deveria ter conhecimentos a respeito de privacidade e proteção de dados. Em relação a esse funcionamento básico de algoritmos de IA, entrada e saída de dados, dessas informações, de novo, não é só um privilégio do encarregado de dados que ele tem que ter este conhecimento, mas todos dentro de uma organização já tem que buscar por esse entendimento, por esse conhecimento, né? Pode falar, Wenderson. Hum.
Uhum. 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 Então, isso, concordo. Aí eu fiz um desenho, depois eu vou fazer aqui no meu quadro, que tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, senão eu vou explicar o que que eu desenhei. Mas na verdade eu tenho dois círculos. Tá embaçado? Tá. Dois círculos. Um eu coloquei dentro de um círculo de PO, no outro círculo eu coloquei Compliance Officer em IA. E aí tem uma interseção que é ali que obviamente vai ter uma convergência de atuações, mas com certeza tem atribuições do encarregado de dados que não é demanda do Compliance Officer, assim como tem demandas do Compliance Officer que não é demanda de dados. E um exemplo disso é que essa governança de IA é bem maior, né, bem mais abrangente do que focado em privacidade. Fosse assim, a própria União Europeia não teria uma legislação específica para inteligência artificial, aproveitaria, por exemplo, o GDPR, e o GDPR ele seria substituído pela legislação de IA da União Europeia, se fosse o mesmo escopo. E aí vem mas tem ali um ponto de interseção que tem que ficar cada vez mais claro do encarregado de dados com o compliance officer. E aí sim, né, por exemplo, as questões em relação a direitos autorais, todas as questões relacionadas ao cuidado de dados corporativos, inclusive, em relação à inteligência artificial, é mais da atividade do compliance officer, especificamente, do que do encarregado de dados, que vai ficar só na caixinha da privacidade. Mas, para que ele possa ficar nessa caixinha, é óbvio que ele tem que entender a entrada e saída de dados, que, gente, aqui não é novidade para ninguém. A grande questão é que agora tem uma quantidade maior de dados e tem agora a gente tem, além de ter uma quantidade maior de dados, a gente tem pessoas dentro das empresas uma fissura maior de buscar de fazer esse tratamento de dados, né? Então, isso é importante. E aí, claro, nada muda, né, em relação ao tipo de dado que é utilizado, a finalidade do tratamento dos dados, se tem decisões automatizadas e a gente tem que cuidar com o viés, com discriminação, né, nada de novo sob o sol, porque isso aqui também já estava dentro da nossa atividade, né, mas as questões de governança e controle e saber transmitir para o board, que é essa visão do que faz parte da atribuição de carregado e o que faz parte do compliance officer. Né? E ainda ouso dizer que tem algumas ações, e nós ontem tivemos acesso, eu confundo os dias, tá? Vou colocar na caixa de ontem, mas vocês vão saber que dia exato é. Ontem nós tivemos ali, a Marlene colocou um estudo direcionado a essa divisão lá na União Europeia do Compliance Officer com o encarregado de dados. E aí, quem leu aquele documento conseguiu perceber também que o compliance officer, em algum momento, ele pode ter tomadas de decisões. E a gente sabe que o encarregado de dados ele não tem essa tomada de decisões, onde tem tratamento de dados pessoais. E aí poderia ter um conflito de interesses quando o encarregado de dados ele assume ou toma decisões em relação ao compliance da inteligência artificial. E aí, como compliance officer também, somando essas atribuições, essas atividades, e aí o conflito de interesse vem dessa tomada de decisões, onde colide com a atribuição do encarregado de dados. Né? Então, isso, gente, só vai ser respondido na pergunta: eu posso ser DPO e posso ser compliance officer da minha empresa? Aí vem aquela resposta que eu demorei anos, né, para me formar em direito, mas eu consegui levar para a vida essa resposta. Depende. Mas depende, porque se tiver as situações do programa de conformidade ou de governança de IA da empresa, onde vai depender dessa tomada de decisão do encarregado de dados, dessa mesma pessoa, né, que vai ser encarregado de dados e compliance officer, ali pode gerar um conflito de interesse. Então já fica mais fácil saber dessas antecipar esse descritivo de ações para até onde vai esse trabalho do encarregado de dados, trazendo o compliance officer para sua cadeira, né, sendo a mesma pessoa, e trazer, obviamente, né, não misturar
os comitês, não misturar a governança, os planejamentos, né, o estabelecimento de um sistema de gestão de IA, que pegar a ISO 42001 e trazer para o contexto organizacional, né? Então, isso vai criar sempre esses dois círculos, né, essas duas esferas com um ponto de interseção, e aonde, se for da vontade de vocês, e eu acho que precisa vir a área de privacidade, se a empresa ainda não está atuando, esse alerta, esse posicionamento da governança da IA, se ocupar a mesma cadeira, né, sendo a mesma pessoa, o que vão ocupar esse mesmo cargo, ter bem esse ponto, saber exatamente qual vai ser o ponto que vai poder gerar esse conflito de interesse em relação às tomadas de decisões, né? Por isso que essa visão da governança, do controle, do compliance, da ética, né, saber que são programas de governança diferentes. Lá no treinamento do AIGP, treinamento da IAPP, de governança de inteligência artificial, que nós temos aqui, depois, obviamente, eu recomendo fortemente que todas as pessoas façam esse treinamento. Lá nós estudamos algumas situações onde se aproveita o programa de governança de privacidade e proteção de dados para a criação de um programa de governança de inteligência artificial, né? Então a gente percebe o quanto que uma empresa consegue acelerar isso, né? E saber que o programa de governança de AI ele nunca vai estar pronto sem um programa de governança de privacidade, né? Gente, isso aqui que eu estou falando leva, e eu sei que tá todo mundo aqui trabalhando em algum nível com privacidade, isso leva para a gente uma oportunidade de trabalho, que eu costumo dizer assim, ó, a gente tem trabalho para caramba para os próximos 5 anos. Aquilo que tu não aproveitou, de repente, lá nessa construção de privacidade em relação ao LGPD, tu vai entrar agora com esse conhecimento, tu vai entrar agora no mercado, tu vai fechar o contrato agora com o teu cliente, porque agora é o momento que governança de IA, ele depende da governança de privacidade, né? Então, isso é muito importante. Então, o DPO, em relação a LGPD, é justamente trazer a possibilidade, acho que tem alguém com o microfone aberto, essa possibilidade, né, de conseguir cumprir com os requisitos de privacidade dentro desse contexto da IA. Então, acaba sendo simples, mas é óbvio que como essa realidade ali em relação à inteligência artificial traz muitos conceitos novos, um conhecimento que talvez antes não era exigido e agora a gente precisa mergulhar. E eu costumo dizer, a primeira vez que a gente se deparou com os conceitos lá de controlador e operador em relação ao LGPD, o próprio encarregado de dados, eu tenho certeza que na primeira vez a gente teve ali uma certa dificuldade de entendimento. Mas nós fomos evoluindo, e hoje é muito. Já está internalizado, a gente já automatizou esse conhecimento. A gente já internalizou esse conhecimento e a gente já passou por essa fase, né? E aqui em relação à inteligência artificial, em conhecimento, a gente também já consegue trazer essa mesma jornada de estudos, né, para que a gente possa, de fato, internalizar esse conhecimento para conseguir transformar isso em processos, em conformidade, em consultorias, em serviços, em oportunidades, né, e atuação, né? Isso aqui, o slide que eu mantive da nossa última conversa sobre o letramento de IA para encarregados de dados, né? Eu não vou sair um programador. O DPO, ele precisa ser DPO e programador? Não, mas ele tem que saber, sim, como que os modelos funcionam, para entender o que os dados usam, se tem tomadas de decisões, se não tem, os riscos que podem surgir dessa utilização de IA na empresa, e isso sim precisa ser estabelecido, né? E um ponto importante, né, para a gente não deixar para trás, o que uma NPD poderia nos exigir em relação à IA se nós fôssemos fiscalizados e tivéssemos utilização de inteligência artificial, o sistema de IA dentro dos nossos processos, dentro da nossa empresa? Primeiro, né, a política de privacidade. Poxa, mas isso já tinha que ser exigido antes? Sim, mas é a mesma política de privacidade, aquele mesmo cuidado que nós tínhamos com o dado no papel,
ou só do que utilizava em sistemas, agora com viagem vai ter que ter os mesmos cuidados, né? Então, assim, é a questão da quantidade de dados que são tratados, é o respeito à finalidade, é seguir os processos do setor, né? O não compartilhamento indevido das informações, é utilizar os sistemas legítimos da empresa. Então, aqueles mesmos cuidados que nós tínhamos da política de privacidade, a gente vai ter agora. Só que pode ser que seja exigido se a empresa tem uma política de governança de IA, por exemplo. E aí vem de novo esse ponto de interseção, porque na governança de IA, na política de governança de IA, é importante que tenha uma menção à privacidade, e inclusive fazer um link com a política de privacidade naquele modelo de política de governança da IA, né? Por quê? Porque a política de governança da IA vai ter um escopo mais amplo, né, do que o da política de privacidade, mas elas vão ter um ponto ali de integração. O registro de operações de tratamento dos dados, os relatórios de impacto à proteção de dados, e aí, obviamente, com as medidas de mitigação de riscos, documentações de monitoramento, auditoria, se a empresa tem um programa de governança estabelecido, é a primeira linha das auditorias, né? Então, é o dos contratos com os terceiros. Ah, não, mas quem fornece esse software aqui que a gente usa, o IA, é um terceiro. Poxa, mas e aí vem todos aqueles cuidados de gestão de riscos de terceiros e fornecedores, ou a aplicação de treinamentos e conscientização, aquela medida organizacional importante, né, para quem opera, manipula os dados no dia a dia, inclusive com sistemas de IA, e o registro de atendimento aos direitos titulares dos dados, se ele consegue ser estabelecido, por exemplo, quando tem uma IA, e aí um exemplo simples, tá? Mas é só que agora que me vem na cabeça. Quando tem uma IA que tem ali num chatbot, e por mais que seja simples, se for uma IA, por uma questão de transparência, tem que explicar para aquela pessoa que está ali, tendo aquela comunicação de que ele está sendo atendido por uma inteligência artificial, tá? Então, eu lembro desse exemplo que uma vez a minha filha veio apavorada, disse, mãe, acho que o meu computador foi invadido. Por quê? Porque bem na hora que eu entrei no site, subiu uma mensagem, um chat, e a moça estava dizendo assim, ó, oi, aqui é a Bruna. E eu acho que ela estava querendo se passar por dentro. Eu disse, não, Laura, que Bruno era o nome de certo, enfim, de quem eles colocaram ali para fazer essa interação. Então, essa do chat do site que ela abriu. Então, essa informação, ela precisa estar bem direcionada para cumprir requisitos que estão tanto na LGPD quanto vai estar presente também nas regulamentações todas da IA, porque são premissas básicas de utilização que entram dentro do escopo ético de inteligência artificial, que é a transparência, né? Um exemplo que é a transparência. E registro desses atendimentos aos titulares dos dados, também fazendo, indo ao encontro da necessidade de levar o livre acesso, da necessidade de conseguir traduzir para o titular de dados como que os dados estão sendo utilizados dentro da organização, né? E, obviamente, evidências técnicas que entram nas questões relacionadas a medidas mesmo de segurança, nas aplicações onde tem tratamento de dados pessoais, né? Então, a ANPD, ela vai continuar exigindo, e aí aqui, por isso, cuidado, a ANPD ela vai continuar exigindo as mesmas evidências, só que agora, onde tem utilização de inteligência artificial, que depende muito de documentação, que depende muito dos próprios princípios da IA, que depende muito dessa construção de processos que vão gerar evidências de explicabilidade, de responsabilidade cada vez mais exigentes. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação ao tratamento de dados pessoais, ela vai exigir o quê? Quando tiver utilização de sistemas de inteligência artificial, tudo aquilo que ela já podia exigir antes, mais, e aí a gente coloca ali um sinalzinho de mais, somando os princípios éticos de conformidade de utilização, desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Né? Então, tem esse aspecto que a gente pode traduzir, assim, pelo menos dentro do nosso tempo aqui de webinar, que a gente consegue conversar. Né? Então, o papel estratégico do DPO na inovação com inteligência artificial ele é fundamental. Aquele DPO bem posicionado, com apoio da outra direção, para que ele consiga atribuir ou cumprir ou criar processos dentro da organização para implementar o programa de governança,
ou gerenciar esse programa de governança, ele continua sendo mais, agora ele potencializa, ele é mais estratégico ainda, porque agora ele faz parte de algo que pode melhorar processos da empresa, melhorar os produtos, melhorar os serviços, ele agrega valor nos negócios, né, já que a empresa decide trazer essa inovação. Então, o DPO, ele também tem que ir junto nessa cadeira da inovação, né? E lembrando, então, dessa governança de privacidade e proteção de dados, né? Não esquecer de capacitação, políticas implementadas, mapeamento de processos, bases legais enquadradas, DPO designado, contratos de cláusulas de privacidade e proteção de dados, frameworks de segurança da informação e o processo de melhoria contínua estabelecido. Olhar para a ISO 42001 como uma tábua de salvação, que é o que eu estou vendo. Graças a Deus saiu uma lei que a 42001 ela foi criada para atender os requisitos da regulamentação da União Europeia da inteligência artificial. Fato. Então, mas a gente não tem ainda no Brasil a regulamentação da IA. Poxa, mas as boas práticas a gente vai pegar, assim como a gente fez com o GDPR em relação ao LGPD. Né? Ainda não tinha, quando o GDPR entrou em vigor, a gente não tinha uma lei geral de proteção de dados. A gente demorou 2 anos para a LGPD entrar em vigor. A gente ia esperar adotar as boas práticas de privacidade? Não, a gente não esperou. Né? Então, o mesmo vale aí para olhar para 42001 com um foco bem mais forte. E óbvio, né, gente, outubro, turma de AIGP já confirmada, já sei que tem pessoas aqui já nessa mesma aula que já estão matriculadas para a turma de AIGP. Graças a Deus não vai ser a nossa primeira turma, nós já passamos por isso. Mérito de todos nós que estudamos juntos há mais de 7 anos no The Serve Academy, né, nós conseguimos mais uma vez ser pioneiros numa certificação importante, relevante, internacional, que não é só a prova, não é só uma questão de ter a certificação para fazer a prova. Gente, é o conteúdo sobre inteligência artificial de alto nível e que nós já superamos a primeira turma. Então, todo mundo que vier a partir de agora não vai ser cobaia de ninguém. Já estamos experientes, já temos uma experiência aqui nessa turma. E, obviamente, quem ainda precisa melhorar, evoluir em governança de privacidade, também em outubro tem a próxima turma de CDPO, que é o treinamento de CIPM, com LGPD da própria APP. Né? E quem já tem uma matrícula ativa, já é associado da IAPP, ganha mais um ano na associação. Aí não precisa renovar direto lá com a IAPP, já aproveita e faz um treinamento que já renova a associação automaticamente, tá? Então, são dicas importantes, porque a gente está, mais uma vez, diante da possibilidade de pavimentar algo no Brasil, assim como eu tenho certeza que a gente fez parte disso em relação à privacidade e continua fazendo. Tá? Então, que bom que vocês conseguiram participar desse nosso momento. Que bom que também aqui o Alexandre aqui de casa, né, o bebezinho, às 10 horas em ponto, ele dormiu. Tudo programado. E, gente, eu fico à disposição. Participem dos treinamentos. Vai ter uma aula. Isso é importante. Vai ter uma aula no dia 17 de setembro, uma aula gratuita, uma aula de webinar, mas mais voltada a conteúdo, no dia 17 de setembro. Então, participem. Salvo engano, é das 19 até as 21 horas. E quem acho que pode colocar até mais informações é a Yasmin aqui no grupo, Yas, sobre essa aula aberta, porque eu sei que eu estaria ali naquele dia com o material pronto, mas agora, enquanto isso, minha cabeça tá a minha cabeça tá meio assim, mas é dia 17 de setembro, eu sei que eu estarei ali e vai ter um material bacana que vai ser bem voltado assim a entregar conteúdo mesmo relacionado à IA, né? Afinal de contas, eu tenho certeza que todo mundo que está no nosso grupo, que está estudando com a gente, é um assunto que, assim como eu preciso também melhorar. E aprofundar cada vez mais é um assunto que eu acho que vale a pena a gente colocar cada vez mais nas nossas pautas aqui de conversa.